Vamos lá, pessoal, tudo tranquilo? E o que acontece então? Hoje eu considero uma das aulas mais especiais aí para quem gosta da parte de automação, da parte de robótica, tá? Eu vou passar para vocês então o princípio, onde tudo começou, como tudo começou, forma que foi feita então, para você estar entendendo aí o que acontece então para isso, né? Tá? Ter vindo disso então. É isso que eu vou tentar explicar para vocês, tá? Então essa primeira parte eu vou falar aqui com vocês, depois nós vamos para a bancada aí. Pode ser que esse vídeo tenha duas partes, eu não sei, tá? Porque bastante conteúdo, como eu sempre falo, né? Então vamos lá. Então pessoal, o que é essa placa então eu falando para vocês, tá? Então quando eu fiz os temas de informação, eu falei que eu fui para a Elipse, cheguei lá e vi que eles tinham uma placa que era ligada no computador, que tinha um programa que funcionava. Eu falei, cara, eu vou fazer uma. E vim embora sempre com essa ideia na cabeça. Eu era bem mais novo, né? E então eu entendia de programação, entendia de eletrônica, entendia tudo e não entendia da robótica, da automação. Faltava um elo entre as duas partes, que era o computador e as máquinas, que é o que justamente o meio, né, a automação, onde a gente aprende então a fazer esses mundos conversarem e atuarem paralelamente, né, ou juntamente, tá? Então, beleza. Então, o que aconteceu? Então, quando eu fui fazer isso, eu fiz a minha faculdade de sistemas de informação, me formei, fazia programas. Quando eu fui fazer a minha faculdade, na verdade, eu já tinha muitos anos de profissão. Eu fui fazer a faculdade para poder pegar o canudo, né? Que eu chegava nas empresas e ia pedir emprego. O que você sabe fazer? Ah, sei programar um monte de máquina, sei programar um monte de software. O que você estudou? Não, não estudei nada. Então, na época, também não valia muito. Então, eu me obriguei, né? Eu tive que fazer uma faculdade para ter o canudo. E graças a Deus, né? Para ter um reconhecimento, tá? Foi incentivo do meu pai depois, alguns anos depois, né? Então, voltando lá, o que aconteceu, pessoal? Então, quando eu fui fazer a minha especialização no Cefet, eu falei para eles, apresentei o meu projeto de TCC e falei, eu quero fazer uma placa que conversa com o computador, que faz um sistema que controla essa máquina. Na verdade, a máquina é essa aqui, tá? Eu fiz, então, uma maquete de uma empacotadora, né, de uma indústria, depois eu explico mais tarde para vocês, né? Mais em cima dela ali. E então eu fui apresentar para o meu coordenador do curso, o professor Jefferson, inclusive meu xará, muito gente boa. Eu cheguei para ele e falei, professor, eu quero te apresento aqui o meu TCC. Ele levou embora, corrigiu todo mundo. No outro dia ele voltou e falou, Jefferson, ó, parabéns, me deu 9 no meu trabalho e falou, cara, teu projeto é muito interessante, mas eu acho ele inviável. Aí eu tremi na base, né? Eu falei, nossa, inviável de novo? Na faculdade eu queria fazer um, que a professora me podou, veio de me incentivar. Eu sabia fazer, ela disse que eu não ia ser capaz, e eu fui na onda dela. E ali no Cefet eu fui na mesma onda, que ele me falou que não dava, me apavorei, mas eu falei, cara, não, eu não vou. Aí, por que ele falou que era inviável? Vou explicar para vocês. Porque ele falou, Jefferson, teu projeto é muito legal, mas nós não temos nenhum componente eletrônico para te ajudar, nós não temos nenhum professor nessa área aí que pode te dar uma assessoria mais especializada em cima, e você tem a tua pós-graduação aqui, tua especialização para entregar. Se tu chegar no dia da especialização com esse projeto e não funcionar a placa, não funcionar o software, qualquer coisa que não funcionar, você perde a tua especialização. É muito risco que você está correndo. Faz um negócio mais tranquilo. Falei para ele, não, professor, mas eu a vida inteira foquei nisso, eu vou fazer, eu quero fazer. Ele falou, bom, o risco é seu. Tá? Então aí que eu peguei e comecei a desenvolver essa placa. Então, como eu tinha ido e eu já tinha visto, né? Como eu falei para vocês, é o tal sempre juntando peças, né? Então eu tinha aqui um cabo de impressora de antiga, comprei um pedaço de placa velha, comprei uns componentes eletrônicos, isso aqui eu comprei, era baratinho, e isso aqui foi um pedaço lá de outra adaptação que eu marquei em algum lugar lá. Então essa foi a minha primeira placa, pessoal. Então por isso que eu digo, a gente faz ela de qualquer maneira. Aqui os trilhos, ó, são todos visíveis, se a gente olhar, né? Todos visíveis os trilhos, ó. Eu desenhei com a caneta. Então, na hora de revelar aqui, eu peguei uma canetinha e fui escrevendo. Então, aonde eu tinha as trilhas, na hora de revelar, o ácido não corroeu, deixou o metal, correto? Aí eu peguei uma impressora, que na época não era nem a furadeira, tá, pessoal? Eu peguei um preguinho e fui furando aqui com um preguinho, tá? Para poder chegar isso aqui. Aí eu fazia um furo e vim, até que eu consegui furar, beleza. Aí eu, então, fui lá e soldei os componentes, né? E fiz isso funcionar com aquela máquina ali, tá? Então chegou no dia da apresentação, eu consegui apresentar a placa que eu me propus a fazer,
a máquina que eu me propus a fazer e o software que eu me propus a fazer, que está aqui nessa outra máquina aqui. Então eu vou conversar com vocês hoje, vou explicar para vocês como isso conversa, como que eu cheguei a esse conceito, como eu cheguei a esse produto aqui. Beleza? Então chega de conversa aqui, vamos para outro. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal, é muito assunto, espicha a aula longe aí. Tá? Por isso então, eu não sei se é uma, se é duas aulas, mas não percam nenhum detalhe dessa aula. Tá? É muito importante para quem quer continuar, quem quer desenvolver coisa, quem quer programar nessa área, quem quer aprender. Aí depois você tem que aprender uma linguagem de programação. A parte de eletrônica eu já passei praticamente toda para vocês. Tá? Eu não passei um curso de eletrônica, mas eu passei um curso de eletrônica específico para quem quer aprender automação. Tá? Com aquilo ali você já faz até placas, então, para você ter uma ideia. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então vamos lá. Como eu falando para vocês, essa é a placa antiga, né, pessoal? Era conectada atrás do computador, então, tá? E conversava com a máquina lá que eu mostrei para vocês. Depois eu boto a foto dela aqui para nós estar interpretando ela e vendo o que vai estar, como que ela funcionava, tá? Então o que eu precisava aqui, pessoal? Fazer o meio de campo, né? Eu tinha a máquina que está para lá no caso, né? E tinha o software que está aqui no computador, que é esse software que mostra aqui. Depois nós vamos estudar ele mais a fundo, né? Mas então como que surgiu essa ideia, pessoal? Como eu falei para vocês, eu fui na, na elipse lá e me entregou aquilo, né? E falei, cara, vou fazer uma placa um dia, né? Aí o que acontece então, pessoal? Ainda vem hoje, se você quiser, tá? A DB25, que é aquela placa, é, a conexão para impressora, né? Então muita gente me falava, professor, isso não usa mais, isso... não é que não usa mais, usa até hoje, tá, pessoal? É porque para cada aplicação existe a fórmula correta. O que eu tenho aqui? Depois eu vou mostrar para vocês as conexões, então, né? Os contatos que eu tenho. Isso aqui é uma impressora matricial, se a gente pensar, né? Então lá eu tenho vários motores. Então eu tenho aqui várias entradas e várias saídas, né? Tá? Onde cada uma, então, é definida de acordo com a fabricação do hardware da máquina dos computadores. Então essa saída vai ser sempre igual para todo mundo, para toda aplicação. Então beleza, eu entrei na internet, eu descobri para que serve cada pino desse, depois eu vou mostrar para vocês. E eu fiquei intrigado. Então lá atrás do computador tinha essa saída, né? O que eu fiz então? Eu descobri um programa que eu conseguisse então acessar essas portas aqui. E na época eu peguei uma lâmpadazinha de pinheirinho e coloquei em dois buraquinhos aqui e descobri uma forma de eu mandar fechar o contato então dessa saída aqui atrás do computador, ó. Então foi a primeira vez que eu dei um contato, tá, num programa lá e acendeu uma lampadinha aqui atrás. Quando acendeu essa lampadinha aqui, me acendeu todo a lampadinha da cabeça, né? Tá? Porque daí acontece o quê? Então eu consegui dominar essas entradas aqui, essas saídas. Eu dominando essas entradas e saídas, o resto é do jeito. Por quê? Programar eu sabia, eu sei programar. Então eu fiz um programa que conversa com essas saídas, que consegue ler e interpretar todas essas saídas, então conversando com o software que eu fiz lá, tá? Então beleza, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Lá está o software, ó, né? Então esse software aqui, pessoal, é o cara que controla a placa aqui. Depois eu vou ligar, vocês vão ver em funcionamento. Então o que eu consigo fazer? Milhares de coisas infinitas, de comandos infinitos, de sistemas infinitos na área de automação, né? Que liga, que interpreta, que... Então, por exemplo, eu tenho uma placa ligada aqui e tenho outras, né? Então, eu fabriquei várias, para quê? Cada módulo que trabalha lá, trabalha com uma placa dessa, né? Tá? Essa aqui tem até uma fita aqui, não sei porquê, tá? Mas enfim, então temos várias placas dessas por aí, tá? E nós vamos ver então isso aí agora. Então beleza, pessoal. Então o que eu fiz? Então, eu descobri um software, né, que conversa com essa saída aqui, onde eu tinha acesso então para ler e para atuar sobre essas saídas. Aí eu fiz o que então? Opa, se eu tenho essa saída, eu já posso utilizar essa saída. Foi aonde então eu tive a ideia de lá no Cefet fazer a minha primeira placa com reciclados, tá? Que tá o fantasmagórico aqui, ó. É esse bicho feio aqui. Mas é um bicho feio, mas é inteligente, tá, pessoal? Ele, só para vocês entenderem o que aconteceu, então. Então, vamos jogar de lado aqui. Eu guardei porque para um dia estar apresentando isso para alguém, para vocês aí no caso, tá? Então, beleza. Então, eu tô com a placa aqui, né? O que vai acontecer? Ó? Minha placa não está energizada, tá? Ah, tá, beleza. Então, o que vai acontecer? Vamos voltar para a placa aqui. Então, o que eu tenho na placa? Correto?
Eu tenho então o meu cabo, né, que entra lá, mesmo cabo da impressora, tá? Até eu estava voltando a falar sobre essa saída aqui. O que que acontece? Por que ela? Porque eu tenho saídas físicas reais de contato metálico com ela. Eu poderia ter saída de USB, eu poderia ter a saída DB9 porta-com, poderia ter várias outras saídas que tem no computador, atrás do computador, mas porque por essa, justamente por essa ter esses contatos físicos, então é onde eu consigo então mexer com máquinas, tá? Nas outras também dá, mas lá para frente eu preciso outros módulos, preciso outros componentes. Então aquilo que eu falei, para cada situação é uma coisa, né? Então beleza, então vamos continuar. Então eu tenho as minhas entradas aqui da minha placa, vem do meu computador, eu domino essas entradas aqui, tá? Então pessoal, tá gostando da aula? Aprendeu alguma coisa, como eu falei para vocês? Dê um like aí, se inscreva no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer aí, sempre trazendo coisas boas para você. Matérias como essa, pessoal, você pode ter certeza que em curso nenhum você vai encontrar, em escola nenhuma você vai encontrar, tá? Eu estou passando para vocês o cerne do negócio, é, sem enrolação, como eu falei, né, pessoal? Para você aprender um negócio desse, você levaria anos. Aqui você está aprendendo em meia hora, tá? Então aqui tem muito conceito, tem muita tecnologia, muito estudo. Então ajuda a gente aí, dá um like, dá um gostei aí, inscreva-se no canal. Toda vez a gente tenta trazer uma aula melhor para vocês, vai ter muita coisa pela frente aí. Então inscreva-se no nosso canal se aprendeu alguma coisinha, tá? Hoje é meu aniversário, como eu falei, estou fazendo esse vídeo especial aí nessa ocasião, né? E é um dos vídeos mais especiais, como eu falei para vocês, devido ao conteúdo que tem, tá, pessoal? A parte de eletrônica eu já ensinei toda para vocês e agora estou ensinando a parte de automação e agora a gente vai para a parte de programação. É um assunto que não acaba mais. Beleza, pessoal? Então aqui, pessoal, o que que eu fiz? Eu peguei o datasheet dessa entrada, né? Tá? Para descobrir, então, o que que cada pino desse faz, ó. Então nós temos, ó, pinos de saída e pinos de entrada, o sinalzinho que aponta para nós, tá? Então no total, pessoal, a gente tem 25 entradas aqui, né? Para a gente então estar monitorando, tá? Eu não vou falar uma, senão demora muito aí, pessoal. Então, pessoal, pelo manual, né? A gente tem então 10 entradas e 10 saídas aqui, tá? Mas então ele tem que estudar direitinho lá para ver cada uma o que, que vai fazer, a forma de aproveitamento delas, tá? Eu usei quantas então, ó? Aqui, ó, no meu projeto, pessoal, eu usei 4 de entradas, então, uma, duas, três, 4 entradas, né? Então ele fica monitorando essas entradas para saber o que está acontecendo. E fiz aqui, então, 4, 6 saídas, tá? Então, daquelas disponíveis pela porta, eu usei isso. Porque eu achei, então, que o meu equipamento que eu queria fazer era justamente esse. Não sei se vocês viram lá que os módulos geralmente tem 4, né? Então, por que isso, pessoal? Porque é binário, né? Você faz um, faz dois, faz quatro, faz 8, faz 16 ou 32, né? Tá? Que é a duplicação das memórias para poder fazer, então, on, off, ligado e desligado, 1 e 0, né? Você sabe que o computador é tudo 1 e 0, né? Então, daqui para frente a gente vai falar muito do 1 e 0, tá? Então, eu tenho minhas entradas, tenho minhas saídas, né? Daí a gente falou do fotoacoplador já nas aulas, falou dos relés, das resistências, né? Falou do fotoacoplador, falou dos conectores, né? Tá? Dos botões, dos LEDs, tudo isso a gente já falou, dos conectores, dos relés, do transistor, como cada um funciona, né? Funcionamento de cada um. Não sei se eu comentei com vocês, comentei sim, vocês lembram, que eu tinha botado a primeira placa, então, com transistores menores, né? Tá, ó. E começou a queimar, aí eu tive que substituir pelo maior. Aí funcionou legal, o que, que eu fiz? Então, nas próximas placas que eu fiz, né, eu já, então, melhorei, né, e botei um transistor de maior potência aí, beleza? Então, é assim que funciona, pessoal, né? Então, beleza. Então, agora aqui eu tenho minhas entradas e aqui minhas saídas, né? Então, beleza. Então, o que, que a minha máquina fazia? Então, vamos lá, pessoal. O que, que esse meu sistema fazia? Isso aqui, na verdade, foi uma maquete de uma fábrica. Então, o que acontecia? Aqui dentro era cheio de bolinhas coloridas, né? Então eu tinha esse motor, quem controlava era a fábrica, né? Tá? Que tinha um motor elétrico então, que ficava misturando o produto, como se fosse uma fábrica de adubo, beleza? Aí chegava, então estava tudo misturado, tava, então liberava a esteira aqui para começar então o produto cair, caía o produto na esteira e vinha e caía aqui numa caixinha, certo? Que tinha uma caixinha. Beleza.
Então era tudo automático, né? Então, enquanto o produto passava aqui, ó, esse ventilador ligava então para secar o produto, né? Numa indústria, por exemplo, tem a pintura, tem a mistura e tem a secagem, né? E aqui eu regulava então o quê? A velocidade do motorzinho elétrico que tinha aqui, se eu não me engano era aqui, que controlava a esteira, né? Aqui tinha uma esteira então. Então essa esteira ficava, né, andando, né, enchendo a caixinha aqui de produto, beleza? Aqui eu tinha um sensor de presença, então o que que acontecia? Se eu não tinha a caixinha aqui e o sistema tentava acionar a fábrica, parava, porque senão ia derramar as frutas no chão, o produto no chão aqui, né? O adubo, né? Se a caixa tivesse cheia, também tinha uma fim de curso aqui, ó, que é fim de curso, né? Que ela sentia então que a caixa estava cheia, né? Tá? E começava então a. Quando a caixa estava cheia, ele avisava. Aí quando a caixa estava cheia, então ele emitia um sinal sonoro, tá? E emitia um sinal luminoso. Sonoro pelo computador lá dentro no escritório e luminoso aqui no local acendia essa lâmpada para avisar o operador que a caixa estava cheia, que tinha que ser trocada. Se não tivesse a caixa, podia tentar acionar, não ia, porque ia esparramar o produto. Estava cheia a caixa, parava também, senão derramava o produto. Então era um sistema fechado, ele tinha que estar monitorando toda essa situação. Foi isso então que eu me propus a fazer. Quem controlava isso? Então a minha placa, tá? Através das entradas e saídas. Então entrada para quê? Para ver se estava cheio, para ver se tinha caixa no local, correto? Para ver a pesagem da caixa aqui, se estava correta, então já podia trocar. Então aqui eram os meus sensores, né? E as minhas saídas, então, da placa controlavam o quê? Controlavam, né, esse motor aqui, de mistura, o motor da esteira, o motor do ventilador, controlava a saída aqui para acender, acionar a lâmpada, né? Tá? Então eu tenho os sensores e os controladores, né? Que são os equipamentos que participam aí do processo, tá? Então tudo isso, quem fazia isso era a placa que lia e operava aí. Então, pessoal, então vamos fazer um teste primeiro. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, então, ligar a placa. Não sei se vocês viram que já instalou o relé, né? Então eu vou apertar o zero aqui para zerar todas as saídas lá. Ó. Então o que acontece, pessoal? Olhem o meu software lá, eu tenho um botão aqui, né? Ó, esse aqui. Ó, ele detectou então que eu apertei o botão lá. Então a placa tá, né? O software está conversando com essa saída, que está lendo o que está acontecendo na placa, está monitorando o que está acontecendo na placa. Então beleza. Então deu um contato na placa, ó, ele aciona a luz então para, né, avisar um sinal luminoso e um sinal sonoro, tá? Eu na verdade agora estou sem a caixinha de som, mas pode ser feito qualquer coisa, né? Então vamos supor, abriu o portão lá, ele podia sentir, opa, alguém abriu o portão, liga uma sirene, liga uma lâmpada, vai lá ver o que está acontecendo, liga a câmera, né? Então isso é um sistema de monitoramento, tá? A plaquinha aqui, pessoal, mesma coisa. Aqui, por exemplo, ó, ele está um sistema visual, né? Então, se o motor tivesse ligado aqui, ó, você viria o motor então funcionando no local, né? E no software também, tá? Então, por isso que eu gosto de programar com essas linguagens visuais, tá? Como o Ellipse faz, como essas melhores empresas fazem, as maiores fazem, elas fazem um sistema intuitivo, então, né? Então, lá na água, lá, quando a água está correndo para um lado, tem as flechinhas para um lado. Quando a bomba está ligada, ela está verde. Esse aqui é um galinheiro. Quando o motor do galinheiro lá está refrigerando, está com esse cara ligado, né? Então, se eu vou lá e parar, ele para aqui e para lá na máquina também, tá? Então, só para nós ter uma ideia, ó, o barulhinho dos relés, tá? Vou voltar de novo aqui. Então aqui, por exemplo, eu liguei uma, liguei a segunda, liguei a terceira e liguei a quarta. O que acontece, pessoal? Não está ligado as saídas aqui para ligar as lâmpadas, tá? Pessoal, o que eu vou fazer aqui então agora para a gente ter uma ideia? O monitoramento a gente viu que está funcionando, depois eu testo de novo. E nós vamos agora ver um fechamento de contato. Então, o que vai acontecer? Lembra que eu falei, né, que as saídas são 12 volts, né? Então, depois da saída aqui do meu transistor, né, ele foi colocado a 12. Então, eu tenho duas saídas aqui, ó. Tenho duas saídas aqui como se fossem os pés dos relés a 12 volts. Então, o que acontece? Quando eu comandar a chave certa lá e eu dar comando aqui, eu vou ter nessa saída duas saídas 12 volts, como se eu tivesse duas tomadinhas 12 volts. Então, eu não botei mais relés, eu deixei essas duas tomadinhas justamente
para se eu precisar botar qualquer outra coisa daqui para frente, eu tenho então dois controles, né, de 12 volts, tá? Ou dois controles de relé. Então eu posso botar aqui dois relés para frente, posso colocar duas lâmpadas. Então, pessoal, essa placa está com os dois sensorzinhos funcionando, ó. Então entrou um, entrou dois, né? Eu tenho dois sensores aqui que sabem, então, quando estão sendo apertados, né? Então, fim de curso, qualquer coisa que você tenha, então, um controle, né? Com algum sensor lá, ele estaria usando para você, tá? Então, tem duas saídas a seco aqui, que é essa aqui que não precisa de energia, e eu teria mais duas entradas aqui, para colocar mais duas entradas, mas eu precisaria, então, injetar aqui, como se fosse um relé 0,5, né? Então, se eu enfiar aqui 5 volts, na verdade, então, eu consigo, então, ver na tela, né, dizendo, opa, as outras coisas estão aconteceram. Para quê? Isso aqui é para aqueles sensores, então, que tem carga elétrica, né? Tem sensor só de contato, né? Por exemplo, a fim de curso, né? Então, a fim de curso não precisa de energia, mas se for um outro sensor, por exemplo, um magnético, alguma coisa, qualquer tipo de sensor, vem a energia, como a gente falou, né? Da elevação de carga, né? Então, vem uma energia fraquinha que vai subindo, que vai ampliando até chegar lá dentro e saber, opa, tem coisa aqui, né? Então, para isso que serve essa placa, tá? Para isso que ela foi feita, então, né? Para ter várias entradas, então, e saídas, né? Tá? Então, eu tenho 4 entradas aqui e, no caso, seis saídas. Então, por aqui eu consigo controlar 4 motores e aqui mais 2, né? Então, para controlar o motor de passo, por exemplo, né? Você vai, cada giro, você vai precisar dos 4, né? Então, você comanda qual deles por aqui e qual que vai, o comando deles por aqui. Então, tem N situações, milhares de situações, tá, pessoal? Que esse cara pode estar cumprindo sem precisar de uma PLC. Agora, tem casos, por exemplo, que daí precisa ser uma PLC. Então, é aquilo que eu falei, né? Para cada aplicação, um tipo de componente correto, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem, então, instalado, né? Eu botei uma normalmente fechada, então, ao sistema, né? A partir do momento que eu fecho o contato, então, na verdade, eu estou abrindo, porque ele é normalmente close, normalmente fechado. Eu apertei, então, chegou no fim do portão, ele sabe, opa, ó, chegou no fim do portão. Beleza? E eu tenho o 2 também, né? Só que o meu 2 só vai funcionar quando eu tiver com um apertado, tá? Se eu tiver com um solto, ele não aperta. Então isso é questão de programação. Você que programa que hora que um vai atuar, que hora que o outro vai atuar, se um pode atuar ou não, tá? Aqui a gente tem então os acionamentos, tá? Então aqui eu acionei um relé, ó. Então, cliquei na máquina, acionou o relé, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Nesse exato momento aqui, era para estar acionando os 4, porque eu botei full. Na programação que eu fiz aqui, então, era para estar acendendo as 4 saídas. Agora, o que acontece? Agora eu vou descobrir qual é o problema. Eu sou de apostar que seja os fototransistores, tá? Faz muito tempo que estão jogados aí. E é um negócio muito sensível. Às vezes, você encosta a mão, ele pode estar estragando. Não pode ser isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por outra placa para ver se pode ser esse defeito. Programação, eu imagino que não é porque nunca eu alterei, tá? As ligações aqui também estão corretas, tá acendendo todo o sino que ligar. Então, alguma coisa que aconteceu, tá? Um resistor que deu pânico, uma linha que arrebentou, um componente no meio que soltou a solda. Tá muito tempo que essas plaquinhas estão jogadas aí de qualquer jeito, tá bom? Nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso aí para vocês, né? Tá? Mas é isso aí. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou olhar, vou trocar de placa aqui para ver se a gente consegue alguma alteração para mim poder falar para vocês. Eu acho que está melhorzinho, tá? O que a gente faz aqui? Tá, faz full e zero, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? Tudo depende da programação. Então a ligação que eu fiz aqui, o que eu tenho aqui, ó? Full seria ligar tudo, né? E zero, então, controlar as. Vamos ver aqui, ó. Uma, duas, opa, aqui vai funcionar, ó. 3, 4, tá? Que programa eu tenho aqui, pessoal, ó? Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, lâmpada 4. Ok? Conforme eu vou clicando, então, aqui embaixo, né? De cada uma, ó. Eu apago as outras, então, e deixo a outra. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui são testes, pessoal, ó. Né? Qual tá ligando então? Primeiro liga a lâmpada 1, se ele ligar o motor 1, ligar o motor 2, ligar o motor 3, ligar o motor 4. Então, pessoal, isso depende da programação. Nesse exato momento, aquele programa, do jeito que está configurado aqui, então vocês viram, né? Que está saindo os quatro comandos, né?
E agora vamos voltar aqui para ver os sensores, né? Ó, sensor 1 ativo, sensor 2 ativo. O que que acontece então, pessoal? Qual era o defeito? Realmente as placas, tá? Aquelas duas, três aí estão jogadas para tudo que é lado. Essa aqui eu fui pegar na caixinha lá, tava novinha, ó. Tá funcionando 100%. Aquelas outras lá que estão judiadas, estão todas soldadas, toda arrebentada. Elas foram arrebentando e eu não vou arrumando, né? Vou testando, vou fazendo coisa e vai ficando para trás. Beleza, pessoal? Então uma que está funcionando direitinho está aqui. Full, liga tudo. Zero. Vou abrir gás aqui, a outra provavelmente é a 12 volts, né? Tá? Então tá aí, pessoal. Full, liga tudo. Zero, limpa tudo. Beleza? Então conforme o tempo a gente vai aprendendo isso aí. Então hoje foi só uma introdução para vocês conhecerem, então, né? Como é a placa, tá? Para que serve a placa, então, né? Tá? Para conversar com os componentes, aquilo que eu falei para vocês, se acender uma luzinha, é porque fechou o contato. Se fechou o contato, a potência que você tiver aqui vai passar, né? Ela estava com a luzinha apagada, agora que eu vi, o mau contato, pessoal, no LEDzinho, questão de solda, né? Então só mexi ali no resistor da lampadinha, ela voltou a acender aí, dizendo que tá tudo ok, beleza? Então, pessoal, quem está na automação tem que estar sempre cuidando, né? Defeitos, detalhes, o que falta ligar, o que não falta ligar. Por isso que é bom a gente entender, então, desde o básico, desde o princípio, né? Desde as ligações, entendeu? Aí fica mais fácil a gente estar entendendo lá para frente tudo o que vai estar acontecendo, né? Então aqui nós temos o que, ó? Temos um módulo controlador, uma entrada, temos um processador aqui, tem um programa, né? Você vai aprender a desenvolver um programa em alguma linguagem, então, que converse, né, com essa saída, que converse com essa placa, que converse com o equipamento. Então, pessoal, existem N linguagens de programações, N componentes, tudo aqui é o que a gente tem, né? Aqui o que eu fiz, tá, pessoal? Então, pessoal, como a gente pode ver, né? Por exemplo, eu tenho várias placas que eu fiz, né? Aquele meu projetinho, como eu mostrei para vocês, então, aquele lá foi o inicial, né? Depois a gente padronizou. Então, a minha ideia era fazer o que? Era fazer isso aqui para vender em quantidade, né? Mas como é que eu vou te dizer? Coisas do destino, aí a gente foi trabalhar em outra área, né? Acabou meio que largando esse de lado, né? Mas enfim, tá aí, dá para fazer, tá, pessoal? Então, muitas pessoas me pediram, Jefferson, você não passa esse projeto para frente? Eu falei, cara, complicado. Hoje eu estou passando aí na internet para todo mundo aprender, tá, pessoal? Então é uma coisa aí que é a vida, né? Tá? Uma hora a gente faz achando que vai ser uma coisa e é outra. Beleza, pessoal? Então tá aí as plaquinhas que a gente fez, né? Então, pessoal, só acabando aqui mostrando para vocês que a gente tem inúmeras placas dessas, né? Então, como eu falei para vocês, né? O projeto inicial, então, era fazer essa placa para vender no mercado aí com uma placa de Arduino, né? E ganhar uma grana e ficar rico, mas como as coisas mudam, não foi isso que aconteceu, tá? Então eu estou passando para vocês aqui de como produzir isso, como isso funciona, tá? Que são ideias que a gente tem, né? Antigamente existia aquela, que você tem que desenvolver coisas. Tá? A ideia era um dia aparecer lá no Oceano Huck, né? Mostrando a placa e as empresas apoiando e produzindo e fabricando. Ela tem uma fábrica disso, né? Mas pessoal, qualquer dúvida, informação a respeito, pode passar um e-mail para nós. Como eu falei, essa é uma aula que eu gosto bastante, né? Porque aqui é o princípio de tudo, tá? Então, a partir do momento de uma placa dessa, isso se transforma em uma PLC, se transforma em uma controladora. Então, você entendendo isso, daí para frente fica bem mais fácil, tá? De você estar desenvolvendo, você estar desenrolando. Né? O que vai mudar agora, então, é o software, né? A linguagem de comunicação, o equipamento, o aparelho, o fabricante, tá? Mas o princípio é tudo mesmo aí. Beleza, pessoal? Então, se gostaram do assunto, aprendeu alguma coisa, dê um like aí, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que um dia já falou para você em fazer uma placa robótica, fazer um robô, fazer alguma coisa, manda esse vídeo para ele assistir. Pessoal, qualquer agradeço a vocês de todo o coração mesmo, tá? Hoje eu estou de aniversário, então se puder dar mais um like e puder, na verdade, se inscrever no canal, é um presentão que vocês estão deixando para a gente aí, tá? Essa é uma aula muito importante, como eu falei, então, adorei ter feito ela para vocês, porque é o meu conhecimento, tá? Que está aí, a minha especialização que está aí, o que eu aprendi de mais concreto, que eu digo para vocês, assim, de mais útil em toda essa área aí de tecnologia, é a aula de hoje, uma aula bastante importante, beleza? Então, pessoal, se inscreva no canal aí, dê um like aí, tá? E como eu falei, nas próximas, eu sempre falo que na próxima aula vocês vão aprender tal coisa, é tanta coisa que na próxima aula